Gente, há muito tempo eu queria partilhar o testemunho do Benjamin, o meu testemunho também, da minha fé em Deus e o que a gente passou, né? E principalmente como Deus esteve conosco, né? Pra quem não sabe, eu perdi um filho em 2016. Em junho de 2016, eu tive um parto prematuro. E infelizmente eu estava na Irlanda, em Dublin, onde eles não fazem o suporte para criança abaixo de 23 semanas, ou 24, perdão. Então, infelizmente, meu filho Júlio veio a óbito, né? E eu me mudei para Polônia, pois meu ex-marido, na época, havia conseguido um emprego aqui. E eu tinha acabado de perder meu bebê, não queria ficar lá sozinha. E decidi mudar para Polônia. Assim que eu cheguei aqui, eu engravidei novamente, praticamente, né? Porque eu me mudei em meados de final de 2016, começo de 2017, engravidei novamente e consegui um emprego, graças a Deus, e tava trabalhando normal, vida normal, engravidei. Eu tava pra ir pro Brasil em maio com meu chefe, porque havia uma integração do trabalho e tava com viagem marcada. E aí eu fui pro trabalho e eu comecei a notar os mesmos sinais que eu tive na minha outra gravidez, né? Aquele líquido saindo. E aí eu decidi ir para um hospital que tinha do outro lado da rua do meu escritório e fui. E eles falaram: olha, você já tá em trabalho de parto. Eu tava de 21 semanas. E você já tá em trabalho de parto, não tem o que fazer, você já tá com dilatação. E eu me lembrei de uma oração que eu fiz quando eu estava com 3 meses de gravidez do Benjamin. Eu lembro de eu colocar as minhas mãos na barriga e eu falei: Senhor, olha, eu ainda não tô pegada com esse bebê, né? Se não for da sua vontade para essa criança viver, eu ainda não sabia se era menino ou menina, né? Eu falei que o Senhor leve agora, né? Porque eu ainda não tô tão apegada, leva agora. Eu falei: mas se passar desse período, eu vou entender que o Senhor que essa criança vai viver. E eu fiz essa oração com muita fé, sabe? E a caminho do hospital, na ambulância, porque eu fiz esse exame nesse hospital do outro lado da rua do meu trabalho, e era um hospital que eles não tinham suporte, né? Então eles me transferiram para outro hospital de ambulância, e a caminho desse hospital eu fui orando a Deus. Eu falei: Senhor, eu fiz uma oração, né? E com muita fé, e eu sei que o Senhor me ouviu. De alguma maneira, meu filho vai sobreviver. Eu tava com 21 semanas, né? E desculpa, não era maio, era em junho, né? Porque o bem é de junho, essa viagem. E aí, eu cheguei no hospital e realmente eles viram que eu tava com dilatação. Eu tava com um furinho já no saco, né? Que saco gestacional. Eles falaram: ó, a gente precisa monitorar, porque possivelmente pode dar alguma infecção e a gente vai ter que fazer o parto. Mas vamos tentar deixar você de repouso e vamos ver quanto tempo você aguenta. Aí eu falei: beleza, vamos lá. E fiquei algumas semanas no hospital. E Deus sabe de todas as coisas. Quando deu 23 semanas e 4 dias, eles falaram da viabilidade de 23 semanas e 4 dias, eu entrei em trabalho de parto. Comecei a ter um sangramento muito intenso, me levaram para a sala de parto. Não conseguiram fazer o natural e decidiram partir para cesariana, né? O Benjamin nasceu, eu não consegui ver ele nos primeiros dias. E eles ficavam, as enfermeiras vinham me apressar, né? Falavam: você tem que ver ele, porque ele tá muito mal. Eu lembro de eu acordar, assim, sendo estubada, né? Porque eu fiz a cesariana de emergência, eles precisam entubar porque eu havia comido, né? E aí eu lembro de eu ser estubada e eu, com muita dificuldade, eu falei pro rapaz que tava me levando, né? Eu falei: meu filho tá vivo? Aí ele falou assim: tá. Ele tá vivo, mas a gente não sabe quanto tempo, né? Eu fui levada pro quarto. E aí, depois de alguns dias, eu consegui visitar a UTI neonatal que ficava no mesmo prédio, né? Eu fiquei numa sala isolada, escutava as mães com seus bebês e eu tava naquela sala sozinha. E quando eu consegui ver ele era muito pequeno. Ele não tinha... A minha enteada sempre fica impressionada, né? Que eu falo que ele não tinha o bico do peito, né?
E eu pesquisava tanta coisa na internet porque eu queria ter aquela esperança que ele ia viver. E eu lembro de conversar com a minha mãe, e na época ela falou assim pra mim: olha, Evelyn, blinda seu coração. Ora pra Deus blindar seu coração pra nenhuma palavra negativa entrar. E assim eu fiz, eu orei, eu falava: Senhor, não deixa que nada entre no meu coração, né? Após poucos dias da internação do Benjamin nessa UTI neonatal, nesse hospital, na cidade que se chama Łódź, aqui na Polônia, se escreve Lodz. Eu fui chamada pela chefe do departamento da UTI neonatal e para poder conversar na sala dela. Aí eu peguei, me sentei e ela falou assim: olha, o seu filho tá com sangramento cerebral, grau 2, tem um grau 1, 2 e 3, e não tem o que fazer. Eu falei: certo. Eu falei: mas o que pode ser feito? Ela falou: não tem o que fazer, a gente precisa esperar 2 ou 3 dias. Se a criança ainda estiver viva, a gente repete o exame. Foi o que ela me falou. Eu falei: tudo bem, tá na mão de Deus. Falei pra ela, né? Aí eles falaram: aí eu saí da sala. E já que aquele clima, o Benjamin ficava numa sala da UTI neonatal com 4... Na verdade, eram 4 outras incubadoras, né? Uma próxima a ele, próxima a ele e outras 3 do outro lado da sala. E eu olhei pra ele mexendo e por alguma razão aquela coisa, aquele diagnóstico entrou no meu coração, sabe? Eu olhava ele mexendo e eu falei: não, tá na mão de Deus. E eu não falei pra ninguém, não falei pra minha mãe, não falei pro meu pai, não falei pro meu ex-marido, porque eu sabia a fé que eu tinha em Deus, mas eu não queria dar um diagnóstico que alguém tivesse me dado de morte pra ele naquele momento, que nada poderia ser feito, né? Eu não queria partilhar isso com ninguém, eu só entreguei na mão de Deus. E eu pedi oração todo o tempo. E eu decidi escrever, né, em toda incubadora das crianças, tem o nome da criança. E eu escrevi aqui embaixo, né? Tá em inglês, mas eu escrevi os Salmos 9, 10, que fala assim: aqueles que conhecem colocarão a confiança em ti, porque o Senhor nunca abandonou aqueles que te buscam, né? Acho que é mais ou menos essa tradução, mas eu pus esse versículo na incubadora do bem porque eu tinha muita fé que ele viveria. E eu queria fazer isso visto para todas as pessoas, porque o Ben nasceu com 23 semanas e 4 dias, 700 gramas, e para quem já teve filho prematuro, sabe que as meninas são mais fortes que os meninos, então tudo era contra o Ben. E por alguma razão, o pulmão do menino é menos envolvido, né? E foi isso que a gente lutou mais dentro do hospital desse tempo. Tudo que é complicação o Benjamin teve. Ele teve parada cardíaca, eu lutei literalmente, às vezes, com enfermeira, pessoas que foram literalmente usadas, assim, pelo mal. Eu posso um dia entrar em detalhes sobre isso, mas, tipo assim, pessoas que realmente estavam tentando fazer da nossa vida, assim, tirar a nossa paz. E uma pessoa, toda vez, eu tinha que acontecer alguma coisa com o Ben, que ela tava cuidando, e eu vi que realmente tinha alguma coisa errada, né? Pedi pra mudar, então foram muitas provas. E o Benjamin teve muitas complicações. A primeira cirurgia dele, ele tinha 900, quase 1 quilo. Ele ficou entubado durante 4 meses, né, praticamente, mas depois que ele foi entubado, ele voltava a ser entubado diversas vezes porque ele tinha diversas infecções, né. E até que um dia, eu acho que foi depois da terceira operação dele, ou tava para fazer a terceira operação, uma enfermeira me chamou, né? Porque até então o Benjamin já tinha tido parada cardíaca, já tinha tido hemorragia cerebral, teve uma infecção, né, dentro da sala do bem, aparentemente uma criança pegou uma superbactéria e ela ficava na incubadora do lado do bem. E eu lembro até o dia que eles trouxeram essa bebezinha, né? Eu lembro de ver os pezinhos dela, uma fofura. E ela era maior que o Ben, era menina, né? E mais forte, claro, né? Nasceu mais velha. E eu lembro de vê-la. E aí
começou a, né, os sinais da saturação, que é sempre, né, quando a criança tá lutando, né? Ela começou a ter muito problema com a saturação, pediram pra eu sair da sala. E, gente, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa, assim, muito supersticiosa, sabe? Aquelas pessoas que falam que tem visão, tudo. A minha fé com Deus foi sempre uma coisa, assim, mais racional, vamos dizer assim, né? Eu gosto sempre de ir pela palavra, tudo. Deus sabe quantas vezes eu coloquei a minha cara no chão do banheiro, né? Quando iam procurar a veia nele, eu ia pro chão do banheiro. E eu me prostrava e eu orava. E era sempre assim, porque era uma luta, ele era muito pequenininho, sofria demais. E aí, voltando, essa menina pegou essa super bactéria, tudo. E um dia, ela já estava muito debilitada, chamaram os pais, que eram muito jovens, e pediram para eu me retirar da sala. Eu tava do lado de fora, Deus sabe, eu senti, assim, algo, né? Uma presença, né? E aí eu só escutei o bip da máquina, né? E o grito da mãe, daquela jovem mãe, né? E eu abracei aquela moça e depois, né? Orei muito por ela, assim, pra Deus trazer conforto. E no dia seguinte, o Benjamin começou com os mesmos sintomas. Ele começou com a saturação, tudo, e mais uma vez ele era menor ainda que ela, né? Na época ela nasceu com acho que 28, 29 semanas. Seu bem nasceu com 23 e meio. Muito menor. E aí a saturação dele começou a cair, não tinha o que fazer. E aí o padre, eu sozinha, né, neste momento, porque meu ex-marido trabalhava, eu tava de licença, e mesmo quando ele ficava, ele não tinha muita paciência de falar comigo, né? Eu ficava ali todo o tempo do lado da incubadora dele, orando, louvando a Deus. E eu tava do lado da incubadora dele, e o padre veio e falou assim, olha, você quer batizar seu filho? Eu falei, não. Eu falei, primeiro, padre, com todo respeito, né? Eu conversava muito com esse padre, né? Eu falei, olha, na minha religião, na minha fé, a gente não batiza crianças, mas meu filho vai viver. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, meu filho vai viver. Eu falei, eu creio que meu filho vai viver. E toda vez que a criança estava em estados já terminais, eles traziam uma espécie de eu não sei como é que fala no português, acho que um toldo, né? Eu não sei se é essa palavra. E para poder trazer um pouco de mais privacidade, né? Porque você tem as midwives, que acho que parteira, tradução, não sei se é assim, né? Mas as enfermeiras que ajudam as crianças, que ficam na sala, e os outros pais. Então, eles traziam isso para trazer um pouco de mais de privacidade com os últimos momentos da criança. A enfermeira veio me trazendo, essa que cuidava do bem, e eu falei, pode tirar. Eu falei, pode tirar, meu filho vai viver. Ela falou, mas mãe, é só pra você. Eu falei, eu não quero. Eu falei, meu filho vai viver. E eu sentei do lado da incubadora do Benjamin, a saturação dele variando de 60 a 40 o dia inteiro. Eu fui pra casa, fui conversar com a médica antes de ir embora, né? Eu falei, doutora, eu já tava lá há tanto tempo, né? Todos os dias, mais de 12 horas por dia. E eu já sabia até os medicamentos. Eu falei, o que dá pra ser feito e tal? Ela falou, olha, não tem o que fazer. Eu fui conversar com outro médico, o Dr. Thaler, até, né? Fui conversar com ele e falei, doutor, e eu pedindo explicação, pedindo, sabe, alternativas todos os dias, sabe? E ele falou assim, olha, você precisa entender que a gente não é Deus. Não tem o que fazer pelo seu filho. Seu filho é um dos piores casos que a gente tem em todo o hospital. E você precisa estar ciente. Aí eu falei, tudo bem, fui pra casa. E eu falei, a caminho de casa, eu me lembrei da oração que eu fiz. Eu falei, Senhor, eu sei que o bem vai viver. Mas eu não sei como. Eu falei, se eu pudesse, de alguma maneira, me tranquilizar, né? Eu falei, eu não sei o que vai acontecer. E cheguei no dia seguinte, pra visitar meu filho, já ansiosa, né? Porque abria 8 horas da manhã a UTI no Natal. E antes das 8 eu tava lá todos os dias. E eu cheguei lá. Meu filho tava vivo. Então, ali eu vi a mão de Deus, sabe? Eu já tinha visto em outras ocasiões, mas eu fui embora. Deus sabe, a saturação dele, não tinha o que fazer. Não tinha mais medicamento, não tinha mais antibiótico, não tinha nada.
meu filho estava vivo. Então, ele começou a melhorar, a se recuperar daquela infecção. Deus sabe as lutas, porque eu tô na Polônia, eu não falo polonês, falo inglês, mas são poucas as enfermeiras que conseguem falar o inglês. Então, eu me lembro de tantas vezes eu vi aquelas mães recebendo diagnósticos, como eu recebi muitas vezes, e elas entrarem no quarto, sentar do lado dos bebês e elas começavam a chorar, sabe, entregando. Em pouco tempo essas crianças estavam mortas, eu vi, às vezes eles retiravam os corpos da minha frente. E eu lá, sabe? E outras recebiam altas, passavam da UTI pro outro lado do quarto, né? Graças a Deus. Saindo da UTI e indo pro quartinho, pra onde ele já, né, pras crianças mais saudáveis, e eu lá com o Benjamin. E eu orava a Deus, eu falava, Senhor, eu só quero ouvir o choro do meu filho. Ele tinha 3 meses e eu nunca tinha escutado o choro dele. Então ele foi estubado por volta de 3 meses pela primeira vez. E ouvi o choro dele, tudo. Ele teve uma infecção, precisou ser entubado novamente. Ele tinha muita infecção porque ele necrosou os intestinos, então ele tinha aquela bolinha, né? Aquela intestino aqui na barriga. Então, isso causava, né? Porque ele tinha aquelas veias. Eu não sei como é que fala. Algumas palavras me fogem, né? Porque eu não uso muito. Então, ele tinha aquelas. Até no polonês eu lembro. Quando você tem a agulha, né, conectada, né, para receber o medicamento. Então ele tinha que ter nas veias principais. Então isso causava muita infecção, porque ele tinha geralmente na perninha, na horta, né? E ficava muito próximo desse saquinho, então dava muita infecção. E eu lembro uma vez de conversar com uma amiga de uma irmã minha, de uma das minhas irmãs. Essa moça, minha irmã, falou: olha, converse com ela, porque ela passou por muita coisa com a filha dela. E talvez isso traga um pouco de consolo pra você. Eu fui conversar com essa moça. A filha dela tinha nascido com um problema no coração e foi operada, se não me engano, com a pele de não lembro muito bem o caso, mas essa moça comentou comigo, falou: olha, Evelyn, minha filha só começou a melhorar, assim, teve um dia que eu falei pra Deus, falei, Senhor, ou o Senhor cura, ou o Senhor leva, porque já chega, muito sofrimento, né? A filhinha dessa moça andava, falava e tudo mais, e foi, né, graças a Deus, curada. A cirurgia deu certo. E eu falei, gente, eu nunca vou falar isso. Primeiro que eu tenho certeza que meu filho vai viver. Deus, né, confirmou, porque eu fiz uma oração, e eu sei que Deus vai ouvir a minha oração. E eu nunca vou falar isso, porque eu quero meu filho aqui comigo, independente, né? E uma das infecções que o Benjamin teve, uma das últimas, a enfermeira me chamou e ela não falava inglês, era uma fofa. Ela sempre pegava o computador, né, pra traduzir pra mim. E aí ela me chamou e falou assim, olha, eu tava todo dia lá, eu orava pra ele, mesmo em português, sabe? Eu orava, cantava hinos. Ela falou, mãe, você tem que parar de ter tanta fé, né? Ela veio tentar conversar comigo, porque antes disso, quando o Benjamin já tava bem doente, veio a psicóloga. E veio a psicóloga e a nutricionista pra traduzir, porque a psicóloga não falava inglês. E outra vez veio a nutricionista sozinha também conversar comigo. E essa nutricionista... Peraí, deixa eu fechar aqui no meu computador. E essa nutricionista... Até hoje eu não me lembro que eu falei com essa moça, que ela ficou muito emotiva. Os poloneses não são muito de se emocionar, mas ela ficou muito emotiva e ela saiu de lá chorando, né? Porque ela veio... Eles vinham querer me trazer... Eu até entendo, trazer umas perspectivas da realidade. Gente, porque quando você trabalha todo dia vendo a morte... Você trabalha todo dia vendo crianças que são mais fortes que o bem morrendo... É difícil você ter fé, né? É difícil. É porque ali dentro eu creio que o Espírito Santo literalmente blindou meu coração, porque senão eu não teria. Hoje em dia eu olho pra trás, assim, é até difícil pra eu lembrar. Porque foi muito sofrimento. Hoje em dia eu até aceito mais a ida do meu primeiro filho, porque eu vi o que o bem passou, né?
Então, dessas últimas situações aí, que eles chamaram até psicólogo pra mim, porque eles me davam o diagnóstico, falavam comigo e eu não desistia, eu tava lá todos os dias, eu ia atrás dos médicos e pedia pra eles e pegava no pé deles, tanto que eles colocaram, no começo tinham colocado médicos mais inexperientes pra cuidar do bem, de tanto eu estar lá todos os dias pedindo explicações, eles me deram médicos mais experientes. Mas todo dia eu tava lá. Quando o Ben teve problema de pressão, porque ele tomava tanta medicação, ele teve hipertensão pulmonar, que é o estreitamento das veias do coração. E ele tinha um problema de pressão, a pressão dele sempre tava muito baixa. Às vezes ele tava inchado, parecendo um sapo, porque não conseguia urinar. Uma vez eu fui bater na porta da médica e falei, doutora, pelo amor de Deus, o Benjamin não tá urinando. E eu prestava atenção em tudo, sabe? Eu falava, olha, passa a sonda nele. E eu vi ela passando a sonda, sabe, gente? É blindagem, assim, de Deus pra você não sofrer tanto, sabe? E Deus falava assim pra mim. Eu acredito que Deus falava, ele não vai se lembrar de nada disso que tá passando. Então, após a cirurgia também, que ele teve a necrose nos intestinos, ele ficou com uma cicatriz aqui. E eu vi a expressão dele de dor, sabe? Mesmo com morfina, mesmo com uma outra droga que eles tinham. E ele com aquela expressão de dor, e eu falava, Senhor, né? Tão pequenininho, sem poder chorar. Então foram muitas lutas ali dentro. Muitas lutas. Até o ponto que eu falei, Senhor, já não é mais por mim isso, porque o Senhor sabe que eu não vou abandonar minha frente. O Senhor sabe que eu confio em Ti, mas é por alguma outra razão, que é pra glorificar o Seu nome, né? Então essa enfermeira me chamou e falou, olha, se seu filho sobreviver, eles já tinham, né, várias vezes me dado, assim, ó, não tem chance, né? Aí às vezes falava que tinha 5% porque tem coisas que a gente não sabe explicar, né? Que nem quando ele teve a hemorragia cerebral, que eles não conseguiam explicar, né? Desculpa. Então, ela me chamou e falou, olha, para de orar, para de rezar. Me chamou da tradução, né? Porque se seu filho sobreviver, ele vai ficar numa cama, ele vai ficar em estado vegetativo. Ele teve muita complicação. Falou, não tem o que fazer. Aí eu falei pra ela, olha, eu quero meu filho do jeito que Deus quiser dar ele pra mim. Eu quero ele. E após isso, o Benjamin tinha voltado de alguma infecção, eu não me lembro mais. E eu lembro de estar olhando e vendo a saturação dele novamente. Caindo, levantando. Aí eu fiquei olhando pra aquilo. E já fazia 5 meses no hospital. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais ver meu filho sofrer. E eu falei, né, frase, tão doída a frase, que é você pedir pra vontade de Deus ser feita, ou, né, eu já não aguentava mais. Eu falei, Senhor, se não for pro Senhor curar meu filho, leva ele. Eu já não aguento mais ver ele sofrendo. E eu lembro que após eu falar isso, a saturação dele caiu lá embaixo, que em torno de 20. Aí eles vieram com a máscara, né, pra fazer a reanimação dele. E após esse dia, surpreendentemente, o Benjamin começou a melhorar. Ele ainda não comia de maneira oral. E por ele já ter 5 meses, ele nasceu com 5, né? Já tinha pressão da UTI pra mandar a gente da UTI neonatal pra mandar pra gente pra UTI. Ou pra casa, ou pra UTI de crianças, né? E como o Benjamin não comia de maneira... Eu só comia por sonda oral, elas forçavam bastante pra ele comer e ele pegou a versão ele pegou a versão da mamadeira. Não podia nem ver bico. Então, assim, transferiram a gente finalmente, não concordaram levar a gente pra casa, porque ele tinha sonda e porque ele ainda tava respirando com a ajuda. Ele foi do respirador, ele foi pro CPAP, do CPAP ele foi pro canula, que é aquele fiozinho aqui, é o último estágio, vamos dizer assim, né? Então ela sonhava em ver meu filho com canula, que era só aquele fiozinho aqui, porque a intubação é muito, muito violenta. E o CPAP é uma máscara que é também um ar com muita pressão que joga na criança, né? Mesmo assim, eu sonhava meu filho CPAP ou de canula, né? Mas aí ele foi pro canula. E aí me transferiram pra uma UTI
de crianças, uma UTI infantil. E com alguns dias que eu tava lá, a gente arrumou aqui é chamado de hospício, que é nada mais é que é o home care. E aí eles me explicaram como colocar a sonda no bem e pra gente ir pra casa, né? Foram preparando. Mas, gente, quando a gente tava sendo transferida até do hospital pra UTI, o Benjamin já gordo, eu acho que eu perdi uns 12 quilos. Eu já estava bem magra. Eu fiquei igual uma caveira, porque eu não queria comer, eu não queria beber, eu não queria fazer nada. Só queria ficar do lado dele, né? E eu fui embora, né, sendo transferida para outro hospital. Os enfermeiros tudo no corredor chorando, né? Porque eles nunca presenciaram essa fé que Deus, né, colocou ali. Com isso tudo, eu só quero dizer que meu filho não ficou em estado vegetativo. O bem tem suas dificuldades, tem, porque ele passou por muitas coisas, a ficha dele é desse tamanho. Toda vez que eu levo ele no neurologista, eu só escuto eles falando de milagre, né? Mas o mais importante é a gente não desistir, a gente ter fé, a gente reconhecer que neste mundo a gente tem aflições, mas a gente precisa ter bom ânimo, que mesmo dentro da prisão, assim como ficou José, preso injustamente, Deus colocou o amor ao carcereiro sobre a vida dele. E tem um Deus, ele permite as aflições chegarem, mas ele sempre manda um escape. Sempre vai ter um carcereiro ali para cuidar. E é dessa maneira que a gente faz o nome dele ser grande. Né? É o testemunho. E hoje eu tô numa situação diferente na minha vida com o Ben. Ele tem 7 anos, pra glória de Deus. E cada dia mais vencendo batalhas, testemunhando do amor dele, partilhando a nossa história aqui, que é uma terra tão próspera em tantos sentidos, mas tão seca, tão árida quanto a fé das pessoas. Mas é um lembrete também para quem tá passando uma situação difícil, que ainda existem milagres e a última palavra ela vem de Deus. Não custa nada acreditar, e se a gente crer, se a gente orar dentro da palavra, Deus escuta e não tem dúvidas para isso.